Um dia a dia saudável para nós que fazemos aí a correria do dia a dia. Gente, então nós vamos começar o nosso programa de hoje falando desse rapaz que eu conheço desde que ele era menino. Eu comecei no rádio, tem 41 anos. Léo já tem 41 anos? 42. Então, quando eu comecei no rádio, o Léo ainda era pequenininho, tinha 1 ano de idade. E o Leonardo, que é chamado de Léo Garrincha, tinha esse apelido quando jovem, não sei se hoje, aos 40 anos, ainda continua, né? Pois é. E aí, a gente vai falar com o Léo porque, assim, ele foi uma pessoa que eu sempre admirei pela sua participação na vida social. Eu conheci Léo no movimento estudantil, depois ele entra e vai trabalhar junto a entidades que atuam, que defendem minorias e, nos últimos anos, no movimento sindical enquanto dirigente sindical. Ele é hoje presidente do Sindicato dos Bancários de Vitória da Conquista e região. Então a gente vai conhecer um pouco da história desse jovem que está aqui no nosso estúdio hoje para falar sobre essa vida, né? Essa correria, esse dia a dia e principalmente, né, da superação para uma pessoa que tem deficiência. A gente sabe que no nosso país fala-se tanto de inclusão, é tão bonito, né, no discurso, mas quando a gente vai para a prática não é assim que funciona. Léo, muitíssimo bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no programa Inclusão em Foco. Bom dia, Júnior Patente, bom dia, ouvintes da Mega Rádio e do programa Inclusão em Foco. Satisfação imensa estar aqui com vocês nessa manhã. Muito bem, Léo, a gente vai falar inicialmente sobre tua vida, né? Tua correria, teu dia a dia, mas você, quando nasce e que tem, né, uma deficiência, né? Aí a gente sabe que a gente está falando de alguns anos e esses anos atrás, mesmo que menos, né? Havia aí um grande problema com o que a gente fala de assistência, né, para isso. Como é que foi sua infância? Como é que foi para tua família, né, ao você nascer e ter essa deficiência? O Léo tem um problema, né, nas pernas, não é isso, Léo? Isso. Eu tenho torção tibial dupla interna, né? Então, assim, em termos populares, o meu osso da canela, ele é torcido para dentro, o que faz com que meus pés não sejam virados para frente. A ponta dos meus pés, um é virado para o outro. Então, eu caminho praticamente passando um pé por cima do outro. Com cuidado aí para risco de tropeçar, de quedas, né? Isso. E aí quando você nasce, o que isso impactou sua família, né? Olha, é curioso, porque eu não nasci com essa deficiência, né? Eu fui adquirindo ao longo do crescimento. Minha mãe relata que até 1 ano e meio de idade, eu não tinha nenhum tipo de deformidade, nenhum tipo de mudança física perceptível. Então, quando eu começo a dar os primeiros passos, andar e começo a andar com mais frequência, é que ela começa a perceber esse problema. Então, entendi. A tíbia, ela vai torcendo aos poucos, né, e no crescimento ela permanece assim. E durante a minha primeira infância, até aí o início da adolescência, eu ainda fiz alguns tratamentos com gesso, com bota ortopédica, né, mas que realmente pode ser que tenha minimizado o avanço da torção, mas que realmente não sanou a deficiência. E aí você, lógico, vai crescendo, vem a idade escolar, como é que foi para você isso, né? Porque, por exemplo, eu, enquanto estudante, eu tive a honra de ser o menor aluno da escola durante 4 anos no Polivalente, entre 76 e 77, 79. Então, bullying era um negócio que rolava solto. Só que na época não chamava bullying, era um negócio, né, disfarçado. É importante a gente contemporaneizar isso para as gerações atuais. Sim. Porque eu fui criança e adolescente na década de 1990. Exatamente. Né? Então, não existia toda essa preocupação em proteger a saúde mental, em proteger a relação social de modo saudável. Então, realmente, os apelidos existiam, as brincadeiras existiam, mas também, eu não sei se na sua época de adolescência e juventude era assim também, mas também existia uma preocupação de proteger um limite ali, existia um consenso não pactuado, mas informal, de proteger o limite. Então, a gente tinha um apelido, mas quando a brincadeira, o apelido extrapolava um pouco a brincadeira, os próprios colegas interferiam ali, faziam um deixa disso, faziam meio que uma proteção com as vítimas e tudo. Mas realmente foi um período que a gente viveu em que não existia tanto esse controle e essa preocupação como se tem hoje, né? Inclusive,
por parte dos profissionais da educação, né? Eu tenho um relato que eu digo sempre, né? Eu com 9 para 10 anos de idade, eu fui retirado da quadra de esportes por um professor que achava que eu não podia jogar futebol por causa da deficiência. Sim. Então, assim, até os próprios profissionais, eles não tinham também essa formação. Essa preocupação em trabalhar essa inclusão também das pessoas com deficiência. E aí você está numa idade escolar, é uma idade que desenvolvimento pleno, conhecimento, adquirindo tudo isso, né, Léo? E como é que foi para você essa fase aí de escola? Porque assim, eu conheci o Léo no movimento estudantil, então desde muito cedo você já era essa coisa da participação de movimentos, como é que foi isso? Eu tenho uma sorte muito grande, porque os meus pais não me esconderam, não me limitaram. Entendi. Então, é importante dizer, eu desde os 7 anos de idade, eu jogo bola. Sim. Mesmo correndo assim, eu até brinco com os meninos, né, que eu não chuto com o peito do pé, eu só chuto de trivela. Sim. A gente fala muito isso com os colegas, e é a verdade. Mas, e isso me ajudou muito a socializar, me ajudou a desenvolver habilidades psicomotoras também, porque sempre que eu quis praticar um esporte, os meus pais, não sei se eles tinham algum medo, mas eles nunca me impediram, nunca procuraram fazer com que eu não fizesse alguma coisa. Sim. Por causa da deficiência. Então eu cresci jogando bola, eu cresci jogando futebol, depois eu aprendi a jogar handebol, joguei basquete, joguei vôlei, pratiquei diversos esportes. Eu só não pude andar de patins, né? Sim. Porque batia um no outro, não progredia, não tinha jeito. Mas assim, essa vivência com a atividade esportiva facilitou muito a minha inclusão social. Tanto que assim, esse apelido Garrincha, que eu carrego até hoje, ele vem do futebol. Sim. Por curiosidade, quem colocou foi Piolho. Uhum. Eu pude jogar na escolinha de Piolho. Que bacana. Em 1994, aqui no Edivaldo Flores. Ele colocou esse apelido. O professor Idelfonso, lá no Colégio Polivalente também, que eu estudei no meados da década de 90, também mantinha esse apelido, mas sempre com muito respeito. Então vem daí, inclusive, esse apelido, né, de Garrincha, de Léo Garrincha, dessa época. Mas com todas essas dificuldades, essas limitações, mas também com certa autonomia. Então, quando eu ia para a escola, já com 12, 13 anos, eu ia sozinho. Eu pegava aquele ônibus da VCL ali e ia até o Colégio Polivalente, terminava a aula e voltava de ônibus também. Então, tinha que fazer um trabalho na casa de um colega, eu ia também sozinho, caminhando ou de ônibus. Então, eu pude experimentar um pouco dessa construção de autonomia mesmo, tendo a deficiência. E daí vem o movimento estudantil e você se engaja plenamente. Eu me lembro de movimentos aqui, questão de passagem, os estudantes se enchendo ali o terminal e você ali sempre à frente, sempre lutando, né, pelos direitos, já que você era um cara que poderia ter se estacionado aí e ficar, ninguém gosta de mim, ninguém me dá valor, mas você partiu para a luta, né? E aí partiu para defender outras pessoas também, né? Sim. Inclusive tem duas curiosidades nessa questão, que assim, eu agradeço muito a Deus, a minha família, por isso eu nunca precisei receber benefício assistencial do INSS, né? Uma questão de renda e tudo. Minha mãe era servidora pública do Estado, era auxiliar de enfermagem, né, aposentado hoje. Meu pai era pintor de veículos, né, então a gente nunca demandou nenhum tipo de auxílio do INSS. Não que seja algum demérito, claro. Pelo contrário, isso é importantíssimo para as políticas sociais e para as pessoas que mais precisam. Mas, graças a Deus, né, o trabalho dos meus pais e da minha mãe, a gente nunca precisou. Né, e essa luta, ela também, eu acho que o esporte ajudou muito isso, né? Porque verdade. Quando a gente está eu entro para o movimento estudantil já com meus 17 para 18 anos, muita gente me conhecia do esporte. Sim. E até hoje eu brinco com os colegas, né? Tem colegas que a gente encontra hoje de 20, 30 anos atrás, que eles ainda me chamam de Garrincha. Garrincha, e aí tá, como é que tá? E aí eu vou falar com a pessoa, eu não lembro da pessoa, normal. Eu brinco com todo mundo, né? Olha, a gente cresceu, a gente engordou, teve gente que emagreceu, gente que criou barba, gente que o cabelo ficou branco. Só eu continuei com as pernas tortas. Então, mais fácil de localizar, de entender. De reconhecer. Então, e tem colegas que eu não vou lembrar, por causa de colega vai lembrar por causa das pernas e tal. E é natural, hoje a gente fala isso com muita naturalidade. Com certeza. Né? Infelizmente a gente tem hoje uma abertura para poder tratar disso. E o movimento estudantil, ele facilita muito mais ainda essa minha socialização, né? Sim. Já tinha aí construído uma desenvoltura por causa do esporte,
E o movimento estudantil, ele abre as portas, inclusive, para a gente começar a pensar esses problemas, a pensar políticas públicas, a participar Sim. de outros eventos, de conferências de cidades, de juventude, de segurança, de esporte, para, inclusive, estar discutindo essas pautas. E aí é onde eu começo também a discutir a deficiência física, a inclusão da pessoa com deficiência. Mas deixa eu só dar um parêntese, porque nesse período do movimento estudantil, tem uma imagem, que inclusive é uma foto sua, eu não sei se você se lembra, que até hoje eu guardo essa foto, eu mostro para os colegas, eles não acreditam, né? Uma manifestação que a gente fez, se eu não me engano, no ano de 2006. Sim. E que a gente tinha 2 carros de som ali no terminal de ônibus, tinha mais de 7 mil pessoas ali. Fantástico aquele momento. Uma semana de manifestação. Acho que foi o dia que eu fiz mais foto na minha vida, foi aquele dia. E tem uma foto, tem um carro de som do Sindicato dos Bancários, que era uma Kombi, e tinha um outro carro de som que eu acho que alguém cedeu pra gente, era um comerciante, o cara trabalhava com propaganda volante, e ele cedeu pra gente também fazer. Então eu e um outro colega em cima do carro de som, falando ao mesmo tempo, e você tira essa foto ali, se eu não me engano, do lado da segunda Igreja Batista. Isso. E que pega boa parte do terminal, os carros de som cercados por estudantes, né? E até hoje eu uso essa imagem, que é sua, inclusive. Né? E é muito bacana a gente mostrar para os colegas atualmente e para a juventude de hoje também, como é que a gente fazia política e manifestação naquela época. E como a gente sente falta, né, Léo, de um movimento daquele, dos estudantes todos engajados, descendo da escola, correndo até a Bartolomeu para os ônibus nem chegarem até lá. Eu me lembro, porque como eu moro no Jurema, que eu descia pela Bartolomeu, ali você já viu os estudantes desde cedo barrando os ônibus para não chegar no terminal. Quer dizer, então havia uma grande... Era uma época de ebulição aí nessa questão do movimento estudantil, né? Sim, sim. E outra, a gente fala da concentração, mas a gente não fala do processo de construção daquela concentração. Porque com certeza. A gente não tinha naquela época, por exemplo, aplicativo para você pedir uma moto ou um carro para poder se deslocar. Sim. Então, como a gente precisava sair antes dos ônibus começarem a circular, a gente saía de casa às 5h30 da manhã. Sim. Então a gente tinha colegas, por exemplo, que saía da Cidade Maravilhosa, passava ali no Colégio Padre Palmeira, seguia pela Avenida Brumado, para ir para o centro da cidade. E no caminho pegando todo mundo. Passava no Colégio Indício Teixeira, descia, encontrava com o pessoal do Colégio Sá Nunes, ali seguia pela Reis Pacheco, pessoal que saía do Colégio Modelo. Então eu mesmo morava na Rua do Cruzeiro, ia caminhando até o Colégio Modelo, para ali pedir os alunos para não entrarem, para a gente vir andando, e vinha pela Olívia Flores, passava ali na Maria Viana, Abdias Menezes de Lene Mendonça, na Escola Normal, e vinha para o centro da cidade. Mesma coisa o pessoal fazia no antigo Heraldo Tinoco, né, que hoje é o Colégio Militar, pegando ali o Fernando Espina, lá Rafael, Centro Polivalente. Então existia uma mobilização muito grande, onde a gente saía de casa às 5h30 da manhã caminhando para poder fazer a manifestação. Tanto que na maioria dessas fotos, inclusive, eu estou de touca. Eu estou de touca de lã, justamente. Porque naquele tempo era mais frio, você saía cedo. A gente saía cedo, né? E era caminhando mesmo, não tinha outra alternativa. WhatsApp, Uber é hoje, galera. Antigamente o negócio era na raça. Era na canela. Quando a gente queria jogar bola, o cara passava 5h da manhã chamando na porta de casa. Era isso aí, todo mundo apitando, soprando apito, batendo na porta. Eu descobri outro dia que tinha gente que amarrava um fio de cordão no dedo, puxava até a janela do quarto, que era para a rua, e quando a galera passava, puxava para ele acordar para ir para o jogo. Olha o vício que era, mas olha o esforço que se fazia para poder participar do esporte. E aí, quando a gente fala por um movimento de defesa de direitos, vai muito além do prazer do esporte. Vai aí o sentimento de pertença a uma luta e uma busca, né, de melhores condições para todo mundo, né, Léo? Ah, sim, com certeza. Inclusive porque dessas lutas a gente tem algumas coisas. Vou dar alguns exemplos para o pessoal ver. Hoje a gente tem um Conselho Municipal de Transporte. Sim. Naquela época não tinha. Uma das pautas da manifestação era a criação do Conselho Municipal de Transporte. Verdade. A cota de passe estudantil, antigamente eu acho que tinha 30 ou era 50 passes por mês. Hoje, se eu não me engano, chega próximo de 100. Né? E a gente tinha uma briga para que o estudante não tivesse cota. Né? Não conseguimos extinguir a cota, mas conseguimos aumentar a quantidade de meia passagem para os estudantes. Verdade. Por exemplo. Então, assim, são questões que têm desdobramentos até hoje, né, na vida das pessoas. Até hoje o Conselho de Transporte ainda funciona. Não sei se ainda se o município ainda tem feito esforço para manter funcionando, elegendo novos conselheiros, mas naquela época foi uma ferramenta importante, inclusive, para discutir a tarifa de ônibus. Sim. Aí daí você, lógico, amadurece, né, fica adulto, entra nos diversos movimentos e chega ao Sindicato dos Bancários, um sindicato historicamente muito atuante na cidade de Vitória da Conquista, né, e você assume, chega à presidência dessa instituição.
como é que foi esse caminho aí de chegar até um sindicato de tamanha importância? Acho que foi 60 anos que fez agora, 50? 62. 62, quer dizer. Isso. Inclusive, antes disso, eu fui servidor do município. Sim. Né? Fiz concurso para a prefeitura, trabalhei no PROCON, trabalhei no Hospital Exalmados, trabalhei no 92. Uhum. E aí tem uma coisa que é importante dizer, é que quando eu fiz o concurso do município, né, eu fiz como candidato cotista, Sim. por ser pessoa com deficiência. Uhum. E isso é importante. Nesse período eu fui, inclusive, diretor do Sinserv, né, a gente tem uma greve histórica no ano de 2010, se eu não me engano, né, que vários, inclusive funcionários do Exalmados, participaram dessa mobilização, claro, se organizando para manter o funcionamento do serviço essencial, como é o serviço do hospital, mas naquela época, inclusive, conseguindo uma conquista importante, que foi a garantia do auxílio alimentação dos servidores do município. Foi também fruto de greve. Se existe hoje, não é porque o município deu, né? Porque teve uma greve. Para não aparecer, eu sou o bonitinho que deu esse auxílio. Isso, teve uma greve, teve uma luta, teve gente que foi perseguida no trabalho, teve gente que respondeu processo administrativo para que esse direito que hoje os servidores usufruem pudesse estar existindo. Bacana. E aí, paralelo a isso, em 2014 eu faço concurso para o Banco do Brasil, entro no banco, né, e em 2019 participo da eleição do sindicato como candidato a presidente, em 2020 eu assumo. Sim. E tem uma curiosidade que eu sempre falo em toda reunião que a gente tem com os bancários, é que nessa época do movimento estudantil, muita coisa que a gente pôde fazer, que eu pude construir, foi com o apoio do sindicato dos bancários. Sim. Então eu costumo sempre dizer, né, que quem era bancário lá no início dos anos 2000, há 15, 20 anos atrás, né, muito contribuiu para a minha formação. Sim. Porque eu estava afiliado ao sindicato, estava contribuindo com os sindicatos bancários, e muitas vezes que a gente mandava um ofício para poder pedir um apoio para fazer um congresso aqui, para participar de um congresso, de um evento, para construir uma manifestação, os sindicatos bancários sempre estavam contribuindo. Não é? Então, assim, muito de eu poder estar hoje contribuindo com a luta do sindicato, com a luta da categoria, se dá também em função dessas pessoas que lá atrás contribuíam com o sindicato, que o sindicato pôde também ajudar nessa minha formação. Pois é, eu fiquei lá de 95 a 2010 nos sindicatos bancários como assessor de imprensa, e eu me lembro, tinha um radialista que ele tinha uma raiva da Kombi do sindicato, né, que era parar na Barão do Rio Branco e ele começava a gritar: lá vem a Kombi do sindicato. Porque assim, incomodava, e esse era o papel, era incomodar mesmo, porque era uma luta por direitos, e esse é um programa que fala de luta por direitos, por isso que a gente está falando desse assunto. Quer dizer, o sindicato sempre esteve presente nas atividades de união de mulheres, de associações de moradores, que sempre lutaram pelas minorias e pelos excluídos. E isso continua, Léo? Como é que está sendo isso? Continua hoje? E a gente tem ampliado essa discussão. Hoje, inclusive, só para você ter uma ideia, nós temos diretores do sindicato que participam do Conselho Municipal de Saúde. Sim. Eu sou conselheiro do Conselho de Acompanhamento do Fundeb, aqui no município. Sim. Nós temos diretor conselheiro também no Conselho de Segurança Alimentar. Né? E, além disso, a gente participa de diversos outros fóruns. A gente constrói o Fórum Sindical e Popular em Vitória da Conquista, o Grito dos Excluídos, a gente continua participando todo ano no 7 de setembro. Né? E diversas outras lutas. Inclusive, você lembrou do radialista que tinha raiva da Kombi, hoje é uma doblô, né? A gente doblô de som. Quando esse radialista era prefeito da cidade, nós tomamos uma multa de R$17 mil por participar de uma manifestação em defesa do servidor público. Depois a gente recorreu, claro, a gente conseguiu derrubar essa multa, mas era uma questão tão de antipatia com o movimento social que o próprio SIMP também foi multado, né, e depois conseguiu reverter por entender que a multa que ela aplicou contra o sindicato, contra os professores, era uma multa mais de perseguição, porque existia uma relação de representação sindical entre os dois entes. Como com a gente não existia, a gente teve que fazer uma discussão mais técnica, mais jurídica sobre a aplicação da multa, mas foi justamente por a gente estar participando das manifestações contra a reforma da Previdência e a reforma administrativa da época. E vocês acham que estão assistindo a gente aí que é fácil? Eu já dirigi aquela Kombi em muitos eventos e a gente já escutava muita coisa, né, de todos os lados, e isso infelizmente acontece muito ainda, porque lutar pelo direito das pessoas é algo que incomoda muita gente, né, Leonardo? Ah, sim, com certeza. Ainda mais quando lutar pelo direito significa quebrar alguns privilégios. Sim, verdade. Então, muita gente
ainda entende que ter igualdade de condições, igualdade de direitos é um privilégio, porque aquelas pessoas que nunca tiveram acesso a nada não podem ter o privilégio de ter condições de igualdade, de disputar determinadas condições ou determinados acessos, né? Inclusive, a gente fazia essa discussão quando eu era ainda do movimento estudantil, e que a gente discutia a política de cotas na universidade. Exatamente. Né, e que muita gente dizia que isso ia baixar o nível da universidade. Né? Essa era a discussão. Verdade. Depois de 5 anos de implementada a política de cotas, que inclusive tem cotas para oriundos de escola pública, que é o critério universalista, mas para negros, pessoas com deficiência, indígenas e quilombolas. E 5 anos depois, o levantamento feito pelas universidades que estabeleceram o sistema de cotas, eles constataram que os cotistas, em mais de 80% dos casos, tinham desempenho igual ou superior aos não cotistas. Porque quem lutava muito mais para conseguir, valorizava mais, né, Léo? Isso, então não era só uma questão de meritocracia, era uma questão de oportunidade, né? E na prática a gente pôde constatar isso. Enquanto professor, eu falava muito com meus alunos, para vocês que tem um carrinho que leva de casa para a escola, da escola para casa, não tem noção do que é o cara muitas vezes ir para a escola com fome, porque não tinha nada. Eu tive um aluno, quando eu fiz meu estágio, não vou falar aqui o nome do colégio, mas quando eu fiz o estágio eu tinha um aluno que ele me pedia para sair, toda vez que meu horário era perto do intervalo, ele pedia para sair antes, 5 minutos, e ele sempre chegava 5 minutos depois, porque ele ia logo para a fila, pegava a janta, porque isso era um jantar muito gostoso, aliás, que eles recebiam lá na escola, e depois ele voltava para a fila de novo, e a moça conhecia ele e sabia. E ele me explicou um dia que ele saía mais cedo e chegava depois, porque era a única refeição que ele tinha no dia. E ali já era 9 horas da noite. Quer dizer, o cara sai de casa, trabalha o dia inteiro, vai para a escola e só às 9 da noite ele tem sua primeira refeição digna. Ele pode ter beliscado alguma coisa no trabalho, alguém deu, mas quem tem a dificuldade por questão de discriminação de raça, de gênero, de cor, de tudo, eles não vão ter uma condição igual àquele que tem dinheiro nunca. Porque, infelizmente, o nosso país é um país assim. Nós fomos invadidos em 1500, fomos escravizados, e tem muita gente aí, porque a minha linhagem é europeia. E eu sempre falo, olha lá que linhagem que veio para cá. Que quem veio para cá quando descobriu o Brasil não foram os nobres portugueses, foram os caras que estavam lá presos, e o cara falou, ou tu fica a vida toda na cadeia ou vai para o Brasil. Pô, vou para o Brasil. Então foi daí que veio a linhagem maravilhosa europeia, que muita gente arrota por aí, dizendo que ele tem uma linhagem de lá da Europa, né? Quem vai correndo atrás disso e que conquista, valoriza mais. Sim, com certeza. Inclusive, tem alguns casos que o pessoal fala, né, as pessoas precisam ter igualdade de oportunidades, né? Sim. Mas não dá para dizer que as oportunidades são iguais. Sim. Quando a pessoa trabalha 8 horas durante o dia, precisa fazer um cursinho pré-vestibular comunitário à noite. À noite. Por exemplo, do que a pessoa que chega no seu carro ali para fazer o seu ensino médio durante o dia, à tarde faz um curso de língua estrangeira, à noite faz uma complementação de estudos. Sim. Mas com o carro levando, com o carro buscando. É muito diferente, muito tempo, né, desse deslocamento, e sem se preocupar, inclusive, quem paga a conta, sem se preocupar se vai faltar alguma coisa em casa, sem se preocupar com a complementação cultural, que é o cinema, o teatro, a música, que essas pessoas importantíssimo. Têm acesso, e que quem geralmente está trabalhando no dia a dia não tem acesso, não tem nem tempo para ter o acesso. É verdade. Né? Aí vem a briga com a escala 6x1. Sim, né? Que é outra briga. Que são os fins do mundo, né? Quando disseram que a escravidão ia acabar, disseram, olha, a atividade econômica no Brasil vai parar porque você não vai ter mão de obra. E aí acabou a escravidão, e ao invés de incorporarem aquela mão de obra assalariada dos escravos, não, importaram uma mão de obra. Sim. Então, aquela novela está passando agora à tarde, até a nossa mostra muito isso. E deixaram os que já tinham sido escravizados fora do mercado, sim. E criando uma grande massa pobre e faminta. Né? Tem uma curiosidade sobre isso, que eu sempre vi uma professora falar, que era o seguinte, depois fez uma pesquisa de doutorado sobre os presos pós-escravidão. Sim. E o cara foi pesquisar no Rio de Janeiro, tinha um cara que ele semanalmente era preso. E os crimes do cara. Passava uma pessoa, ele xingava. Eu prendia o cara, ficava uma semana preso. Aí passou todo, ele voltava lá e cuspia numa pessoa. Sim. Passava alguém, ele derrubava, dava uma rasteira só para a pessoa cair no chão. Tal. E aí, essa pessoa constantemente presa. Nos depoimentos e nos inquéritos dele, ele dizia que ele fazia de tudo para ir preso, porque na cadeia ele tinha abrigo da chuva e do sol, e ele tinha comida. Então, veja que situação chega o ser humano. Isso, né? É o cenário da concentração da pobreza. Então a pessoa não sai da sua atividade escrava
e não tem nenhuma perspectiva de aquisição de meios para poder se prover e se abrigar. E isso perpassa ao longo da história, né? Léo, prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Com certeza as pessoas que estão nos vendo aqui pelo YouTube, estão nos vendo pelo Facebook, vão ouvir daqui a pouco também no Spotify. Também vamos manter essa entrevista lá. Vai inspirar muita gente a entrar até nessa luta, porque tem gente que fica em casa ali, mas porque ninguém luta por isso, por que você não levanta e vai fazer também, né? Todo mundo junto é que vai fazer com que as pessoas que têm hoje, que sofrem hoje algum tipo de exclusão, de discriminação, conquistem. Nada vem de graça, né? Com certeza. Inclusive, eu quero aproveitar e finalizar e agradecendo, inclusive, a oportunidade de fazer um convite aqui em primeira mão, porque a gente nem divulgou ainda para a sociedade, mas eu faço parte de um grupo chamado Agenda Bahia do Trabalho Decente. Sim. É um programa do governo do estado com foco nas relações de trabalho e que é orientado pela Organização Internacional do Trabalho, e que a gente vai estar realizando aqui em Conquista, no dia 14 de novembro, um feirão de empregabilidade com foco em pessoas com deficiência e pessoas travestis e transgêneros, transexuais, que é justamente para a gente poder reunir as vagas que existem no mercado de trabalho e também tentar estimular a contratação das pessoas com deficiência, pessoas trans e transvestis, mas também o conjunto da sociedade que esteja procurando emprego e não está encontrando. No dia 14 de novembro a gente vai fazer um feirão de empregabilidade em apoio com a Prefeitura, com o Governo do Estado, com a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, lá no Glauber Rocha, dia 14, das 8 às 17 horas. A partir dessa semana a gente vai estar divulgando já, inclusive, temos várias empresas parceiras no setor atacadista, no setor varejista, no setor industrial, no setor de transportes, e que vão estar com a gente, inclusive, no dia, recebendo pessoas, cadastrando currículos, mostrando vagas disponíveis, para a gente tentar, inclusive, fortalecer essa promoção de inserção das pessoas com deficiência e outras minorias também no mercado de trabalho. Então, já deixar aqui esse convite em primeira mão para quem nos ouve aí, que possa também replicar isso aí no dia 14 de novembro, a partir das 8 horas, no Glauber Rocha. E já agradecer você aqui pela oportunidade e dizer que a gente está lá à disposição também para outras conversas e para outras ações também. Léo, obrigado pela tua presença. Obrigado. Leonardo Viana, conversei com o Léo, que é presidente dos sindicatos bancários, teve eleição agora, em janeiro Paulo assume, né? E o Léo continua lá na diretoria lutando pelos trabalhadores, lutando pelos bancários de Vitória da Conquista e região. Olha, a gente vai para o intervalo, na volta eu vou trazer a entrevista com a médica, com a doutora Tamires Mariano. Ela é de Fortaleza, no Ceará, e vai falar sobre um negócio que é impressionante, como é importante para a família e que muitas famílias acabam não se apegando a isso, que é o risco do excesso de telas na formação intelectual da criança. Fique ligado, é daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta trazendo para você essa entrevista. É rapidinho. 9h30.